A educação corporativa tem sofrido muitas transformações. E se você quer entender como era no passado, como está hoje, quais são as tendências do futuro, esse episódio está incrível. Vamos lá? Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem transforma, impacta, desenvolve o país e o mundo. E hoje nós vamos conversar com um profissional que já tem quase 3 décadas de experiência à frente, atuando uma grande instituição, que já eu falo quem é. Que, aliás, vou até deixar o Igor para apresentar, né? Que já conhece ele já de longa data, não é isso? É isso aí, Carlos. Muito bom estar aqui. Mais um papo para o nosso Fala T&D, que a chance que a gente tem de levar conteúdo, levar reflexões, e hoje um papo especial para falar um pouco dessa trajetória da educação corporativa aqui no Brasil, com um grande amigo que tive a chance de conhecer há alguns anos já, né, Maurício? Não vamos falar de tempo para não entregar. Maurício Pedro, head de operações lá do Senac, né, Maurício? Obrigado por estar com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, que nem o Igor falou, já é um amigo aí de longa data. Conheci o pai dele antes de ter conhecido, e o Alexandre também, mas prazer, obrigado, Carlos, aí pela oportunidade, é sempre bacana estar com vocês aí. Que legal, e nós estamos curiosos para te escutar, porque você, né, atua numa das principais instituições aí do nosso país, né, que é o Senac. Acho que todo mundo conhece o Senac, e você vem, né, fazendo parte aí como agente de transformação junto dos times, atendendo pequenas, médias, grandes corporações, né, pelo Brasil. Mas antes de falar sobre educação corporativa, conta um pouquinho pra gente quem é o Maurício como ser humano. Ah, bacana. Bom, o que eu posso falar eu como ser humano? Acho que eu sou uma pessoa que é muito preocupada em aprender. Acho que desde criança, né, a gente tem esse espírito da curiosidade. Acho que sempre gosto de resgatar isso, né? Acho que quando é criança a gente tem esse espírito da curiosidade. E de alguma forma isso foi perpassando a minha vida. Eu acho que eu sempre falo que trabalho e aprendizagem está muito relacionado a quem eu sou, né? Assim, comecei a trabalhar com 14 anos, então isso foi de alguma forma me formando, me tornando também, né? Mas sou uma pessoa muito preocupada em equidade, né? Em justiça, né? Eu tenho essa visão humanista. Eu me coloco muito nesse sentido, de uma pessoa muito humanista, preocupado com pessoas. Acho que talvez não seja à toa que de alguma forma, né? Acho que tanto a questão da aprendizagem, mas como a questão da gestão de pessoas são temas que me pegaram muito e foram aí me levando até onde eu estou hoje, né? Assim, você falou quase 3 décadas, mas como eu comecei com 14, já tem aí mais de 3, viu? Tenho que te dizer isso. 3 décadas, na verdade, só no Senac. Isso, verdade. Mas eu não vou perguntar quantas outras décadas tem, porque, né, pode perguntar. Deve ser só mais uma década no máximo, uma né? Década. Começou cedo, é isso aí. Uma década. Mas vamos lá. Como é que você enxerga a evolução da educação corporativa no Brasil e no mundo? Acho que não é tão simples a gente fazer um retrato tão fiel, né? Eu acho que tem várias camadas, né? Acho que a gente tem que aprofundar. Mas aí acho que um pouco de experiência mesmo, como a gente olha, né? Como eu falei, comecei com 14, 17 anos, eu entrei na área de RH, né? Assim, e numa indústria, né? Assim, acho que a indústria na década de 80, 90, final de 2000... ainda tinha uma referência muito grande para treinamento e desenvolvimento. Depois acho que veio toda a parte de serviços, né? Mas assim, estava olhando, acho que hoje não, mas esse mês está fazendo acho que 4 anos que fui perguntado um pouco nesse sentido, né? De que era aí um pouco dessa visão da educação corporativa. Eu acho que é bacana, assim, quando a gente pensa na educação corporativa hoje, a gente olhar mesmo tanto para o passado, né? Lógico, para a gente não ficar no passado, mas para a gente entender um pouco desse percurso. E aí, quando você olha, a nossa treinamento e desenvolvimento está muito associado com a área industrial, né? Até então, a gente não tinha nem gente trabalhando em empresas desse formato e que necessitavam ser formadas, capacitadas. Então, acho que esse é o percurso um pouco, né? E eu acho que a gente veio se transformando, né? O RH veio se transformando, aí a área... que em algum momento se criou, inclusive, a área de educação corporativa. Mas a gente passou por departamento pessoal, a gente passou
passou por uma questão de treinamento muito forte, né? Eu me lembro, assim, da questão da gente colocar o RH como partner do negócio, aí depois veio a educação corporativa, aí a gente tem esse movimento de ter as academias. Então, acho que esse é o movimento, mas eu acho que o foco principal sempre foi o desenvolvimento humano. Mas como eu gosto de brincar, né, educação corporativa, né? Eu acho que a gente não pode esquecer desse sobrenome, né? Assim, não é só educação, né? É uma educação corporativa, como o Senac, é um serviço nacional de educação, serviço de aprendizagem comercial, está muito focado no comércio, no turismo, no serviço, mas pensando na formação profissional, né? Assim como a educação corporativa. Eu acho que olhar para esse objetivo da educação corporativa é fundamental. A gente está no momento aí, em algum momento a gente vai abordar isso, que acho que a gente está num momento de muita transformação agora, principalmente pela questão tecnológica, né? Ainda vejo com muita perspectiva positiva o papel da educação corporativa, porque a gente a gente tem muita demanda, né? Então, assim, de modo geral, né, assim, numa perspectiva mais ampla, né, assim, quando a gente pensa de onde nós viemos, né, o que nós já passamos, acho que esse é o olhar, né? A gente precisa entender um pouco as necessidades das empresas, né? Acho que a gente tem alguns desafios, alguns olhares aí que a gente precisa fazer, né? E como que você está vendo as tendências, olhando daqui para o futuro? Então, assim, você sabe que até um tempo, assim, assim como a educação corporativa vem desse período da era industrial, o nosso modelo educacional não é muito diferente, né? Essa coisa de para muitos, né? Assim, lógico que a gente evoluiu muito por uma questão de demanda social, né? A mudança social, né? Você vê cada vez mais as pessoas querem participar, as pessoas querem articular. Isso eu estou falando na sociedade, né? Foi evoluindo, né? De forma geral, né? De forma geral, E, obviamente, isso tem impacto nas empresas, tem impacto na educação corporativa, tem impacto na educação. Né, assim, no Senac a gente fala o jeito Senac de educar, então a gente fala muito de metodologias ativas, né, autonomia das pessoas, trabalhar por projetos reais, né, que vem, assim, o aprendizado ele é melhor quando é a partir do contexto, né, mas também tem essa coisa da era industrial, então mesmo quando você pega os modelos de educação online, né, ou mesmo formatos de plataforma, ele, de alguma forma, ele não fugiu tanto disso, né? Por mais que a gente tente, ainda é um formato muito daqui para aí. Com todo o avanço, né? Não estou desconsiderando o avanço, né? E eu sempre penso assim, em algum momento acho que a gente vai ter uma ruptura muito grande, como a gente teve nos modelos de hotéis, né? Teve nos modelos de táxi, né? A educação, em algum momento, vai passar por isso. Talvez nós estejamos começando a querer passar. E aí, obviamente, tem a ver com a tecnologia, né? Assim, tem a ver com a inteligência artificial, né? Um dos grandes gaps é justamente esse letramento tecnológico que a gente precisa passar. E no Brasil, principalmente, a questão de acesso à tecnologia de uma forma mais universal. Eu acho que esse é um desafio. Você tinha... Vou pegar... as TVs, né? Você assistia lá o canal 4, 5, ia lá pro canal 13, lembra disso? Temos ainda, né? Mas... A gente não lembra mais. Mas tem, né? Mas é verdade. No cabo, eu assisto pouca TV. E, aliás, faz tempo que eu não ligo a TV para olhar esses canais. E antigamente você tinha os influenciadores que estavam nesses canais. Hoje qualquer pessoa influencia através da rede social. Então o poder... Ele descentralizou. A gente falou sobre isso num outro episódio. E isso tá proporcionando uma disrupção no mercado. Mas ainda, né, essa disrupção, a onda quando vem, né? O tsunami vem de repente. Assim... Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, né? Existe a gente, assim, que nem eu falei, a gente está num momento muito grande de transformação. Para onde essa transformação objetivamente vai levar... Eu acho que aí fica um ponto de interrogação, né? Assim, exatamente o que é bom e o que é ruim, né? O que fica, o que vai agregar. Não, assim, quando a gente olha de momento mais factual, momentâneo, assim, a gente vê o uso de tecnologia, assim, hoje tem ganhos enormes, né? Assim, mas quando a gente vê
para o futuro, né, assim, e nem sou eu que estou dizendo, ainda bem, né, assim, nem é o pessoal de educação corporativa, nem de treinamento e desenvolvimento, são cientistas que trabalhavam com aprendizagem, a inteligência artificial, né? Tem uma crítica nesse sentido, dessa perspectiva, se isso não vai levar a gente a uma extinção. Lógico que, assim, pode ter ou não exagero nessa fala, pode, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem que, como profissional da área de educação, por que eu falo profissional da área de educação e da área de educação corporativa? Como eu disse, né, a gente trabalha com pessoas, né, assim, de alguma forma, eu lembro, né, assim, a tecnologia sempre foi colocada no sentido de trazer mais tempo para as pessoas se divertirem, né, usarem, né, eu lembro tem o filósofo italiano Domenico de Masi, né, assim, ócio criativo. Ócio criativo, é verdade. E que ele falava assim, pô, era super bom que a gente tenha espaço pra gente fazer nada, pra gente ler, pra gente escutar música, pra gente namorar. E a tecnologia, de alguma forma, tinha e sempre teve esse propósito. Mas a crítica é nesse sentido, né? Assim, porque no final das contas, se daqui a 50 anos não tiver mais ninguém nas fábricas, a gente vai treinar o quê, né? Assim, vai capacitar o quê, né? E as fábricas vão vender para quem? Eu acho que assim, é uma das preocupações, um olhar que eu tenho, assim, tá, a gente vai precisar achar uma regulação para... E aí você tem uma migração, né, de novas profissões que vão surgir e, ao mesmo tempo, outras que vão sumir. E como é que vocês têm visto isso no Senac, né? Porque tem coisas que vocês ensinavam lá atrás e que hoje não faz sentido nenhum, e coisas que vão aparecer no futuro que a gente nem sabe ainda. A gente dava curso de datilografia, né? Então, talvez, assim, se não souber, basta pensar no teclado do computador, né? E olhar a tela e imaginar que ali tem uma folha de papel que você está digitando e está aparecendo ali, né? Então, a gente dava curso de formação de datilografia. E foi evoluindo. Né? Hoje o Senac trabalha com inteligência artificial nos seus cursos, trabalha com a parte de simulações, né? Nas formações na área de saúde, por exemplo, a gente usa muito, né? A gente tem aqui uma unidade aqui na Tiradentes, que tem os nossos laboratórios, que é da área de ótica, da área de odonto, assim, a gente usa muito, ou mesmo dessa parte de segurança do trabalho, né? E você tem um ganho muito grande em utilizar a tecnologia aqui, porque você tem as simulações, né? Você treina bem antes de ir para a prática, né? Até apagar, né, as coisas, você treina. Então, assim, a gente vem acompanhando, a gente acompanha, né? A gente vai percebendo, a gente tem essa demanda muito grande, né? A gente percebeu por pessoas para trabalhar com dados, né? Então, você vai acompanhando formações. O Senac sempre teve formação na área de tecnologia, né? Então, continua tendo. Então, o Senac vem acompanhando. Isso do ponto de vista, digamos assim, do negócio, desse olhar. Nós temos as áreas de desenvolvimento que acompanham as tendências e vão desenvolvendo cursos conforme a necessidade, né? Essa parte de mídia social, né? Se a gente tem uma área que forma muito apresentador, forma radialista, mas hoje a gente começa, daqui a pouco a gente está formando youtubers, né? Assim. Lá atrás eu fiz um curso no Senac de apresentador talk show. Então. E aí hoje você vai formar youtubers, né? Diferente. Mas olha que interessante. Ou podcasters. A demanda é essa mesmo. Por exemplo, nossos, assim, para comparar e para pensar um pouco, nossos laboratórios de tecnologia de fotografia, das máquinas, a gente tinha salas de revelação. Hoje a gente tem que dar curso de fotografia em celular, né? Assim, filmagem em celular, né? Então a gente acompanha, lógico, né? Mas ao futuro, né? Assim, é uma coisa que... Quando a gente pensa a primeira pergunta, né? O futuro da educação corporativa, eu acho que a gente tem que fazer essa crítica também, né? Eu li recentemente o Igor acompanha e foi, né? Eu não fui, né? Na ATD, né? Igor? Já fui várias, acho que deve ter ido umas 9, pelo menos. A última eu não fui, nem a penúltima, mas eu estava lendo o material dos colegas nossos, né? O pessoal da Escola do Caos, que eu achei bem bacana. E, entre outras coisas, lá estava um ponto, assim... Mas era um ponto que era trazido no evento, o Igor deve ter acompanhado, que até quase uma contracrítica à crítica a essa questão da inteligência artificial, né? Assim, os treinadores, de alguma forma, não, mas será que é tão ruim assim, né? Assim, até falou... Agora, eu acho que a gente precisa olhar com isso com cuidado mesmo, porque é uma coisa séria. Se quem está na área de tecnologia, centro de inovação... Tem dúvidas?
colocou isso como uma questão, né? E eles não colocam assim, não é que o mundo vai acabar de hoje para amanhã. Não vai vir uma Skynet É. do Exterminador do Futuro. É, não vai ser agora. não é assim, né? Assim, a gente tem que pensar em 50, 100, 200, 300 anos, né? E não é uma guerra nuclear, mas eles quase que comparam a guerra nuclear e eles comparam, né? São coisas semelhantes. Guerra nuclear, pandemia e a inteligência artificial como E eu não digo isso como... Eu digo isso que é uma coisa pra gente olhar, pra gente pensar, porque a gente trabalha com gente, né? Acho que o bom ainda de trabalhar em educação corporativa é que a gente ainda trabalha com gente. Gente demanda muito programa de formação. A gente está eternamente... Se eu estou dizendo que me associo muito à questão da aprendizagem, né? Porque é um pouco da nossa natureza aprender, né? E isso as pessoas precisam. E a gente ainda mais está no... O mundo é assim, pelas transformações tecnológicas, a demanda por novas capacitações, mas, sobremaneira, num país como o nosso, né? Por déficit, você tem uma necessidade de formação enorme. Acho que foi o Igor falou, né? A questão do gap que nós temos, né? Assim. De acesso à tecnologia, né? A gente vai ter o CBTD e a gente tem uma seleção de equipe. A gente contrata mais de 160 pessoas e toda a seleção, o processo de seleção já faz dentro de uma trilha de aprendizagem gamificada e tal, mas é online. Então a gente vê os desafios de acesso à tecnologia que a gente tem, porque a diversidade de pessoas que estão participando dentro do processo é enorme. Então os desafios em termos de acesso à tecnologia, de conexão de internet, de dispositivo de celular, que o celular travou, a câmera não funciona, caiu, muita gente não tem o computador e usa um celular para acessar. Tá funcionando, mas o celular está sendo o principal meio de acesso a tecnologia das pessoas, né? E celulares simples, não celulares de última geração, necessariamente. Porque a pessoa usa o celular para várias coisas, inclusive como computador hoje. Exatamente. Né? E você não usa um computador como celular. Exatamente. O celular, às vezes, não é da pessoa, é da família, né? Às Também. vezes a família tem... tinha gente que pegava o celular da mãe, do pai, para poder participar da seleção. Foi um dos grandes problemas na pandemia. Parece que não... A pandemia meio que acabou e a gente quase já vai esquecendo, né? Assim, mas nossa instituição e outras que trabalham com educação mesmo, assim, com muita gente, né, assim, foi um dos principais problemas. Como é que a gente ia fazer as pessoas participarem? E de diversos níveis sociais, com acessos diferentes de recursos, que é impactante. E eu vejo o Senac muito com esse papel social de abraçar a diversidade, de entregar profissionalização para todos os níveis sociais e abrir possibilidades, né? Então, por isso, eu tenho um carinho especial pelo Senac justamente por isso. Primeiro, por abrir o universo da educação corporativa. Eu não estaria trabalhando com educação corporativa se não fosse o Senac. Por uma questão familiar, que meu pai começou trabalhando com educação corporativa, mas por uma questão que eu não sei o que seria da educação corporativa aqui no Brasil se não fosse o Senac. Acho que esse papel é muito legal, né? Eu não comecei... nem eu falei no Senac, né? Mas, assim, a educação transforma mesmo, né? Assim, Você começou onde antes do Senac? Eu comecei numa indústria de adubos, que chamava Adubos Trevo. Na época tinha Adubos Trevo Maná e Iap, eram as grandes, assim, e elas tinham uma característica, e a Trevo tinha uma característica que ela era referência de mercado, era uma empresa alemã, né? Acho que foi vendida, né? Mas, assim, comecei como aprendiz, né? Assim, eu quero dizer, mas se eu não tivesse a oportunidade de estudar, assim, é difícil você ascender socialmente, né? Assim, lógico que você vive num mundo de desejos, né? As pessoas querem ser jogador, querem ser youtubers agora, querem ser... trabalhar no meio artístico, serem apresentadores, atores, atrizes. Mas é um universo menor. De modo geral, a gente ascende pela educação, né? Então, acho que o Senac cumpre mesmo. O Senac tem não só cumpre, como tem uma responsabilidade, um compromisso. Acho que é bacana dizer, não é foco, mas é bacana dizer, a gente... deve oferecer 150 mil bolsas esse ano, bolsas gratuitas, né? Em cursos técnicos e em cursos que a gente chama de formação inicial continuada, que são cursos um pouco... Isso por ano, no ano? Nesse ano, Quantas pessoas se formam no Senac? Uns 450 mil, 500. Todo ano? Mas é um programa de longa duração. Vamos dizer assim, a gente tem mais ou menos 450 mil pessoas que passam pelo Senac, 500 mil pessoas que passam pelo Senac. Pode ser que, por exemplo, a gente tem desde cursos mais básicos, curso técnico, graduação e pós, né? Então, se é um curso de graduação,
ele vai demorar um pouco mais. Mas se a gente conta no ano, né? Tem 450 mil pessoas, mais ou menos, passando. O Senac é uma instituição só em São Paulo, o Senac é nacional, mas é só em São Paulo de 9 mil funcionários, né? Só para ter uma dimensão, né? Mas assim, eu acho que é bacana falar desse compromisso do Senac, assim, mas mais do que isso que o Igor trouxe, né? Não tem outra forma Tem, né? Mas assim, quando a gente pensa na população, né? Em massa, né? Em estrutura. É educação. Ascensão social é educação, né? Então, acho que nesse sentido tem um compromisso grande mesmo, né? Assim. Tem um impacto grande, né? Então, vocês estão no Brasil inteiro. E você é responsável pelo... A gente tem uma regionalização, né? Então, quando a gente fala regionalização, o Estado é uma região. Então, o Senac, do ponto de vista administrativo, ele é autônomo no Estado de São Paulo, né? Assim, é assim que funciona, né? O Senac é uma empresa privada, digamos, privada sem fins lucrativos, né? Então, a gente está falando do Estado. Hoje, assim, a minha função hoje, né? Assim, até o ano passado, eu estava à frente de uma unidade de negócios que a gente chama de atendimento corporativo, que é uma área que se relaciona com empresas, seja públicas, privadas, e aí eu estou falando provavelmente na oferta de formações, capacitações, aperfeiçoamentos, né? Dos mais variadas áreas aí, pessoas, né? Mas hoje eu estou à frente do que a gente chama de gerência de operações, né? Então, cuido mais da operação do Senac, né? Nós somos em 3 gerentes de operações, são 54 unidades, 18 se reportam a mim, né? Assim, hoje é a função, né? E nessas unidades tem vários tipos de entrega. Tem vários tipos de entrega, né? Dos mais básicos, algumas têm até graduação e pós-graduação. E se tem 9 mil pessoas mais ou menos, né? Então pelo menos umas 3 mil tá de baixo aí, né? Olha, mais ou menos isso mesmo. Ou ao lado. E qual é o desafio de liderar, curiosidade, uma organização que envolve tanta complexidade assim? Eu não sei se o desafio é muito diferente dos outros. Talvez seja diferente pela quantidade de gente. Aumenta a complexidade, aumenta o volume, né? Porque eu acho que o grande desafio da gestão são pessoas, né? Não é exatamente o negócio. Independe de ser Senac, de ser A, B, C. Lógico que você tem culturas muito mais competitivas, né? Culturas que têm um outro tipo de preocupação, né? Mas eu acho que o grande desafio é lidar com pessoas. E quando eu falo, não é os outros, é a gente mesmo, né? Eu até brinco, lidar comigo não é fácil, mas lidar com os outros. Acho que esse é o grande desafio, né? Acho que, lógico, você tem um desafio que é um desafio... acho que os grandes desafios dos negócios, né, para mim, né, tá sempre associado a questões econômicas, políticas e tecnológicas, né? Em algum momento sociais, mas aí está muito associado à economia, né? Porque que de alguma forma, né, você tem essa pergunta, né? Por que as empresas talvez não priorizem tanto como os RHs ou as áreas de educação corporativa gostariam que priorizassem a educação corporativa, né? Por que a gente ainda escuta assim, RH estratégico, né? Que, sei lá, quanto tempo você escuta aí? Ixi. Quanto tempo, Igor? Acho que todos os anos. Faz 20 anos que eu tô na BTD, sempre escutei, tem ideia estratégica, RH estratégica. Acho que tem que ser estratégico, o Igor também deve achar, obviamente. Mas você tem esses desafios político-econômico. Então, assim, quanto mais a economia pressiona, mais você vai ter prioridades de investimento. Né? Então, assim, aí vai te trazendo desafios quando você pensa na educação corporativa. Isso vai estar associado à gestão de pessoas, né? Porque não é só uma questão técnica, é comportamental a atitude, né? O amadurecimento das pessoas, né? O desenvolvimento das pessoas também é comportamental técnico. Mas, assim... para isso que a gente existe, né? Assim, eu sempre brinco. Tem algumas coisas que eu falo, às vezes me liga algum gerente, desculpa, né? Assim, tomar seu tempo. Eu falei, não, eu ganho bem e para isso, né? Vai participar de uma reunião. De alguma forma a gente ganha para isso. E eu acho que faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho, né? Esse é o nosso desafio. Porque realmente trabalhar com gente é um grande desafio. Tava vindo para cá e lembrei de um... Eu fiz administração, né? Boa parte da minha formação é administração, né? Minha primeira formação é administração, mas depois MBA também é administração, pós em marketing está ligado à administração. E eu lembro de um estudo que na época a gente olhava para ele, né? Assim, que era aquele estudo de Hawthorne, não sei se vocês lembram, que foi um estudo, assim, esse estudo é antigaço, né? Mas eu me formei em 90, né? Década de 90. Mas é um estudo de 1927, né? Tem um psicólogo que chamava Elton Mayo, né? Então, Elton Mayo era um cara clássico da administração mais humanista, né?
E aí ele fez um estudo, isso em 24, 27, porque ainda vinha muito dessa coisa da indústria, né? Que assim, vou colocar as pessoas vão fazer, tem o filme dos tempos modernos, esse vocês devem lembrar, do Charlie Chaplin, né? Que é muito representativo, né? Aquela coisa meio maquinária mesmo, né? E aí o estudo dele tinha a ver com luz, né? Na verdade era só interferência no meio. Ele colocou luz e tirou luz, colocou luz e tirou luz. Assim, ele é clássico. Agora. Ele é clássico. Ele chama, é Hawthorne. Hawthorne. É um estudo de Hawthorne, né? Que foi isso feito... mexia as pessoas se sentiam reconhecidas, não é? Mas isso, exatamente. Mas eu quero dizer assim, sempre foi, mesmo quando por isso que quando você falou da onde vem, como nasce meio que a educação corporativa, é isso. A gente lida com as pessoas, e as pessoas quanto querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser olhadas, né, e trazem... Serem cuidadas. E foi nesse estudo que apagou a luz, melhora a produtividade. Depois também, porque não era a questão de apagar ou acender. Apagou a luz, melhorava. Aí eles falaram, puta, então é mais luz. Aí apagou, parece que melhorou também, né? Foi aí tipo isso, não foi alguma coisa assim? Foi. Aí viram que não era luz acesa ou não, era ter alguém olhando pra mim. Isso. Era ter alguém me ouvindo. Alguém me ouvindo, me escutando. Que aí vem toda essa questão da... Não, e aí, falando hoje, quando você vai olhar pra segurança psicológica, tudo é questão da distribuição da fala, de escutar as pessoas, Exatamente. De olhar pro indivíduo. Que está dentro dos nossos desafios, né? Como gestor, né? Assim, de abrir esse espaço de diálogo aberto e transparente dentro das organizações como gestor é um grande desafio mesmo. Eu acho que assim, quando a gente conversa com qualquer gestor, independente de qualquer área, né? De qualquer segmento econômico, de indústria, né? Assim, gestão de pessoas vai estar ligado a isso, assim. Lógico que você tem as gerações, né? Eu sempre fico pensando, né? A geração hoje... Cara, mas a geração de 70 também trazia outros desafios, né? As gerações que estavam antes... Quando eu cheguei no mercado de trabalho, também achavam que a gente estava chegando para atrapalhar, né? Você acha que é um videogame que vai aumentando a fase mais difícil ou vai mudando o jogo? Como é que é? Eu acho que vai mudando o jogo, vai mudando as características, o cenário. Não é que é só mais difícil. Muda a dinâmica. Fala aí, você pensou alguma coisa? O que eu estava pensando é que assim, vai trazendo mais variáveis para o jogo. A complexidade vai aumentando, né? Vão tendo mais situações diversas e diferentes. O período a expectativa de vida vai aumentando. Então, cada vez mais a gente vai ter diferentes gerações. Vou chamar de vida útil da pessoa, né? A vida produtiva, vamos chamar assim, é cada vez maior. Né? Eu acho que é nessa linha mesmo, eu pensaria exatamente. E aí eu acho que assim, quando você contextualiza, se a gente for viver hoje em, sei lá, na década de 60, a gente vai ficar... A gente tava brincando antes aqui, que eu falei que eu também tenho TDAH, né? Eu acho que eu tenho um pouco mesmo, e a gente vai se reconhecendo, embora eu nunca tenha feito um teste, nem tô brincando com quem tem. Eu tô falando pelo meu jeito de ser, eu acho que eu tenho. O Carlos falou também, se reconhece. São as características que a gente se reconhece e faz, puxa... porque assim, eu não sou... Para eu ter foco é mais difícil, para eu ficar parado é mais difícil, mas desde quando eu sou criança, né? Então, é isso que a gente tava falando. Mas assim, se a gente se coloca na década de 60... os estímulos eram muito menores, né? E tinha menos distrações quando você estava ali em determinado momento. Distração ou não distração, os estímulos eram menores, a rotina era mais fácil de enxergar. Lembra? Você falou assim, em algum momento tinham 4, 5 canais, em algum momento nem canal tinha, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né? Assim, você tem o incremento da tecnologia, você tem um incremento de estímulos, então vai mudando o contexto. Então, também você pegar alguém da década de 70 e transportar para o período de agora, o cara vai ter um sofrimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que viviam naquela época também tinham as suas inconformidades, né? Eram inconformados com alguma coisa. E a gente também. Mas só para dizer assim, essa questão das gerações, eu acho que é importante a gente olhar, mas é dentro do nosso contexto, né? A gente também está vivendo dentro do mesmo contexto, né? Assim... eu acho que era isso que o Igor estava trazendo, né? Assim, que nem se vai aumentando a complexidade porque o mundo está mais complexo, né? Tem muito mais informação, tem muito mais coisa. A gente está muito mais agitado, né? Então isso aumenta mesmo, né? Se a gente chegava em casa às 6 horas, aí ia jantar às 7, via o jornal, ia dormir ou ler um jornal, a gente não tem mais esses períodos tão organizadinhos, né? Assim. As coisas vão se mesclando, né? Vai criando uma dinâmica intensa. Eu percebo que no passado a gente não tinha tudo que acontecia no mundo conectado. Então aconteciam coisas do outro lado do planeta
você não sabia o que estava acontecendo. Então hoje, como tudo isso se conectou, e aí quando você junta uma coisa com outra, e isso pode ser cultura, pode ser informação, pode ser tecnologia, pode ser qualquer coisa. No próprio evento da TD tinham pessoas do mundo inteiro, só da Coreia era a maior delegação, agora tinha 350 pessoas, tinha do Kuwait. Pô, Kuwait, eu nunca fui no Kuwait, lia coisas sobre ele, né? Quando, existe o Kuwait. Então, quer dizer, daqui a pouco você está conversando, trocando uma experiência, se conecta, e facilmente agora a gente pode abrir uma live com eles. E então isso amplia, é o que você falou, aumenta o número de variáveis. Aí você precisa falar, puxa, o que eu vou priorizar? A capacidade de fazer curadoria. Isso. Eu estava pensando, quando você começou a falar, eu falei, trazendo para o tema da educação corporativa, assim, quem trabalha precisa entender esses movimentos. Precisa acompanhar esses movimentos. Precisa entender que hoje, assim, o foco das pessoas é muito mais complicado você captar o foco, é muito difícil você captar. Então, você tem que pensar nisso. Agora, também só investir em coisas muito curtas... Você não aprofunda. Você não aprofunda. Então, é um paradoxo e um desafio, né? E aí, você tem a educação formal e você tem a informal. Uhum. A gente aprende por modelagem, Sim. por experiências. E aí, imagino que deve ter um desafio, porque vocês têm cursos livres, e deve ter cursos que tem que ter determinada carga horária por conta de MEC e tudo mais. Como que é lidar com essa questão o que é mais formal, aquilo que é mais informal? Porque conectar tudo isso para gerar desenvolvimento quando a gente está pensando na formação mesmo, a gente não está falando de educação informal, né? Assim, formal. O informal ele vai ocorrer, inclusive, aqui ele está ocorrendo, né? Assim, por um acaso... Quando eu fiz o mestrado em administração e meu tema era a questão da aprendizagem informal, né? Inclusive Legal. Também olhando para equipes de vendas, né? E tentando entender como é que as pessoas aprendem, né? Então, quando a gente está falando na formação, nos cursos do Senac, não importa se é online, se é em sala de aula, se é presencial ou online, se é média, curta duração, a gente considera uma educação formal. Uhum. Isso não quer dizer que a informal não ocorra. E ela é fundamental, né? Mas o que a gente, assim, só para pensar um pouco, assim, a nossa grande preocupação, inclusive dentro dessa questão do foco, é tentar fazer aulas dinâmicas, né? Esse é o grande desafio, né? Como é que eu coloco as pessoas para estarem conectadas com o que a gente está querendo passar, o que a gente está querendo ensinar? Porque é um processo de ensino-aprendizagem, né? Não é só um processo é um processo de ensino-aprendizagem. E eu acho que nesse sentido, não o Senac, como outras instituições, vem evoluindo no sentido de entender o tal dos métodos ágeis, a metodologia ativa, né? Essa questão da inversão da sala de aula, essa questão, quando eu comentei do jeito Senac de educar, que trabalha com projetos reais. Então, se é um curso técnico, por exemplo, em marketing, né? Os alunos e alunas vão serem orientados a pensar um projeto de formação, seja em grupo ou individual, que ele vá trabalhar, inclusive, com o bairro dele, com pet shop, não importa. Mas algo real mesmo. Porque aquilo vai dando valor para ele, né? Agora, também trabalhar com autonomia. Acho que entender essas complexidades de geração, dessa questão do foco. É muito difícil. Como é que você vai proibir as pessoas de entrarem com celular na sala de aula? Hoje, antigamente, você fala assim, não pode, né? Não era, tinha uma coisa... Imagina. Proíbe. Tô falando a coisa de 10 anos, né? Assim, não sei se 5, 10 anos, mas assim, não pode... Era uma discussão. Como é que a gente vai lidar com celular de sala? Não tem mais a discussão, né? Ele está posto, né? As pessoas entram. Então, assim, quando eu falei de educação formal, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito para essa questão de trazer assuntos relevantes e trazer assuntos contextuais, né? Do contexto da pessoa. E aí é bom sempre lembrar Paulo Freire e outros educadores, né? Assim, se você aprende a partir do seu contexto, é muito melhor, né? Agora, quando a gente fala de educação, de aprendizagem informal, é isso que você está dizendo, né? A gente aprende em vários momentos, né? Aliás, sempre a gente está aprendendo, né? E aí... A gente aprende mais no informal do que no formal. Mais. Por isso tem o tal do 70-20-10, 70-20-10, né? Que é exatamente isso. A gente tem uma capacidade de aprendizagem por observação, por relacionamento, né? As nossas capacidades de aprendizagem sociais são muito maiores em sala de aula. Agora, não dá para descartar a educação formal, que acho que era uma dúvida. A gente, mas se a gente... Então, não, porque tem uma questão de organização da informação. Organização... É um com o outro, né? Tudo de forma integrada. E aí volta também essa questão da tecnologia, da educação à distância, né? A importância do social, né? Assim, lógico, você pode buscar equilíbrio. Quando você pensa na empresa, como eu falei, educação corporativa, ou corporativa já diz o sobrenome de que ela se trata. Então, essa educação corporativa ela precisa dar voltada ao negócio da empresa.
Por mais que eu vou olhar as pessoas, vou olhar o indivíduo, e por mais que hoje se fale para olhar o indivíduo, educação corporativa é uma educação voltada para a empresa. Para o negócio da Para o negócio da empresa. Às vezes você vê, então, tem que olhar, é óbvio que tem que olhar o indivíduo. Mas a empresa, ela existe com um objetivo. Eu gosto de usar essa questão da gestão humanizada, né, assim, e para mim ela está muito relacionada, assim, o papel do líder, né, o papel do gestor. E de alguma forma, você criar um alinhamento entre... propósito é uma coisa que estava em moda, não sei se está voltando, mas propósito é uma coisa forte, né? Assim, então tem que ter propósito. As pessoas trabalham de alguma forma por propósito mesmo, né, também. Mas acho que o grande papel do líder é esse, é tentar alinhar os objetivos da empresa, né, com as necessidades do ser humano. Mas, fundamentalmente, esse propósito é o da empresa. Porque nem eu falo assim, eu sempre brinco, assim, trabalhar no Senac é a coisa melhor do mundo, porque... Pô, se você quer transformar a vida das pessoas, é o melhor lugar para estar. A gente tem lá uma atuação, assim, só para dar o exemplo que eu gosto de dar, a gente atua com a Fundação Casa. Acho que desde 2019, 2018. A gente entra dentro dos casas, que nem eles falam, né, dentro das fundações casas, a gente dá aula para os meninos e meninas. São pessoas que estão num estado de vulnerabilidade e ainda de alguma forma estão fechadas, né? E a gente vê transformação. A gente entra lá basicamente 2 vezes por semana, dá 4 horas por semana, então são cursos de 50 horas, né, no total dá uns 2 meses e meio, mas você vê transformação. Então, falando, trabalhar no Senac, assim, se você fala que gosta de gente, porque é isso, no mercado, a gente gosta de gente, né, o Senac é melhor. Mas, assim, essa coisa da educação corporativa, ela tem que estar associada ao negócio da empresa. Então, entender quem são as pessoas que estão na empresa, quais são esses perfis, como é que, assim, quando você pensa as estratégias de aprendizagem, né, você tem que olhar para esses perfis, como é que as pessoas vão aprender, como é que as pessoas podem aprender. Eu vi críticas nesse sentido, né, porque as empresas investiram muito nesse período de pandemia, de colocar os cursos na plataforma. Primeiro que era um momento, era um contexto, era uma necessidade, a gente estava preso. Era a única opção. Né, então, agora, acho que vale a pena a crítica, né, mas aí a gente vai pensando no papel da educação corporativa. E o grande desafio dela, né? Porque não é fácil. Porque se ela ainda se questiona se o RH é estratégico, né? É porque, de alguma forma, ela não se sente com tanta poder de decisão. Ela é um grande influenciador. Então, fica nessas disputas, E né? tem uma questão que eu vejo muito dos profissionais de educação corporativa, é que ainda falta o entendimento de negócio, né? Eles entendem do processo de aprendizagem, mas da visão de negócio, da visão de ter esse olhar específico que você está trazendo, Maurício, a educação corporativa não é para deixar só o ser humano melhor, não é boazinha, não, é para melhorar o negócio, é para ter mais resultado pro negócio. Não é nem boazinha, nem, né? Não é isso, né? Mas o objetivo dela. Exatamente, né? Assim, não é só o altruísmo. Porque quando você parece assim, não, ela tá voltada pro negócio, é como se você estivesse desconsiderando as pessoas. Não, as pessoas fazem parte. Fazem parte. Mas não são só as pessoas. Exatamente. E o negócio tem um objetivo. Porque se olha só as pessoas, vira um clube de campo, né? Assim, então, você encontrar o caminho do meio é fundamental. E é muito interessante ver como que você enxerga, né? Porque você lidera e já influenciou muita gente, muitas empresas, e a gente vê a conexão que a gente precisa ter, né? Com o indivíduo, com o contexto e principalmente com os desafios organizacionais. E acho que cabe uma provocação, né, Igor? Que nem você tem formação em negócios. O quanto que ter visão de negócio também ajuda. Da mesma forma, a pessoa tem visão de negócio, mas não entende de educação. Como que ela vai atuar nessa área? Você integrar todo esse aprendizado acaba tornando o resultado do trabalho de uma equipe, de um profissional, mais impactante. O Igor publica pesquisas de treinamento e desenvolvimento, né? E o mundo publica pesquisa de treinamento e desenvolvimento. Qual é a maior demanda e qual é o maior investimento? Liderança. Não é isso? Por que é liderança? Porque é o cara do meio. Eu sempre falo assim, é o cara do meio, né? Assim, é ele que precisa entender o que a empresa quer e, de alguma forma, traduzir isso para baixo, né? E eu acho que sim, continua sendo um dos gaps formação de gestores, né? A formação, eu não sei porquê, mas eu gosto mais de gestor do que líder. Ainda eu estou tentando, mas eu acho que gestor para mim tem uma compreensão maior aí. Mas não há nenhum. O gestor tem muito a ver com a posição, né, que ele tem. Líder depende da posição, né? Mas você associa líder à empresa, né? Assim, é isso que eu quero dizer, né? Assim, fala assim, o líder está sempre pensando na pessoa que está lá na empresa fazendo a gestão, não
o outro tipo de líder, né? Quando você está falando de formação de líder, você está falando, assim... Mas ok, isso não tem cientificidade nenhuma, é só uma questão de gosto, né? E aí, assim, o gestor ainda é muito mal formado, o líder ainda é muito mal formado. Enquanto a gente não investir em formação, e aí para mim a formação não é só técnica, né? Ela precisa ser uma formação humana. Mas se a pessoa não amplia a sua visão filosófica, política, econômica, porque é visão de mundo, né? Uhum. Aí dificilmente ela tem uma visão de negócio, porque senão, ou assim, você já pega muitos líderes que falam assim, vestem a camisa da empresa de um jeito tão radical que ele vai ao oposto do gestor humanizado, do líder humanizado. Ou você vai nessa coisa também, só pra fazer uma brincadeira de abraçar a árvore, que eu acho bom também, adoro árvore. Mas que assim, você também falta um pouco de crítica, um pouco de reflexão. O objetivo, é o caminho do meio. O caminho do meio é o... Mas a gente tem uma tendência de falar assim, nas discussões de líder e gestor, né? Líder ou gestor? Chefe, líder, né? O chefe ainda é outro... outra outro. questão. Mas eu gostei dessa sua provocação, assim, porque quando a gente fala do olhar de negócio, né? O papel do gestor é extremamente importante, né? Para olhar, porque você é aquele cara mais focado nos indicadores, na cobrança. Ele gerencia recursos ali, O líder né? é aquele cara que influencia, que ele agrega as pessoas. Então, é pegar o melhor dos dois mundos e o líder gestor, né? Eu acho que a gente usa as duas palavras para a mesma coisa e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas esse olhar, essa provocação de olhar os dois lados da mesma moeda, né? Assim, eu penso muito nessa linha. Mas, de novo, assim, é muito mais gosto pessoal do que uma coisa que é científica, né? Mas o meu olhar é nesse sentido. Eu acho que o gestor, a palavra para mim, ele compreende mais coisas e compreende o lado humano, o lado do negócio. Não com o líder, mas se você pega a questão do líder mesmo, se você for ver a definição, é uma questão mesmo, ele vai liderar para frente, né? Assim, pensando não com o gestor não faz, mas você tem... Eu até falo assim, cara, a gente precisa investir muito na média gerência. Quem está na linha de frente é a média gerência. E às vezes você tem programas de alta qualificação. São achatados. E aí você tem ali uma base que precisa de um apoio e a liderança tática Mas é fundamental, assim, eu acho que investir na formação de líderes, de gestores, é fundamental. Mas, de novo, não é, assim, só para ficar pontuado a minha visão, né? Eu acho que tem que ser uma visão que leve ao amadurecimento. Por isso que, assim, a formação do líder, ele é uma formação meio contínua, assim, é difícil você pegar uma pessoa muito nova e colocar para liderar e achar que ele vai conseguir lidar com as pessoas. Tem uma questão de maturidade muito nisso, né? Muito perfeito. E adivinha? Tempo? Voa. Voou, né? Voou. E a gente vai para um momento agora, fala T&D, momento T&D, que é o Tome Devolve, né? O momento do nosso Fala T&D, Tome Devolve, eu vou falar... Se dá para mim, eu devolvo pro Igor aí. Pode ser, então a gente pode fazer. Ó, eu vou... Não, já que ele falou, vamos fazer isso, né? Vamos lá, pode ser? Para mim. Vamos lá, bora. Vai no improviso aqui. E como a gente tem o guia das perguntas, mas você viu que o nosso papo fluiu, independentemente ali tem que entrar no flow muitas vezes. O Tome Devolve fala algumas palavras, você complementa, já que você jogou pro Igor, o Igor vai... Pode ser, Igor? Vamos embora. Não, tipo peteca aqui, né? A gente vai... Educação. É para dar uma palavra? Pode ser uma palavra. Eu acho que é fundamental, assim. É a base. Transformação. Transformação, eu acho que é o caminho que nos leva a transcender. É a educação. Desafio. Desafio fundamental para a gente melhorar nosso processo de educação e se transformar. É o combustível. Propósito. Propósito acho que é uma busca. E busca? A busca de sentido, né? Sentido da vida, é uma busca eterna, né? Assim, eu acho que é muito nessa linha, né? Assim, eu posso fazer um... Pode. Pode tudo. Já faz o seguinte, já fala e já aproveita e dá o recadinho final. Não, então eu vou falar alguma coisa sobre propósito, assim. Porque a gente associa propósito, né, assim, a grandes realizações, né? Eu já conheci, assim, uma pessoa que trabalhava pegando lixo, né, o lixeiro, como a gente chamava antigamente, e que a pessoa era super feliz. Já conheci pedreiros que as pessoas eram super felizes, né?
Então, o propósito, eu acho que tem essa busca do sentido, tem a busca do que você falou, do equilíbrio, né? Assim, de ter equilíbrio na vida, de ter felicidade, ter alegria. Tem pessoas que são muito felizes. E, às vezes, talvez, quando a gente coloca o propósito, da forma que a gente vai vendendo, né? Parece que, assim, a pessoa precisa buscar algo que está muito distante. Eu acho que não precisa estar muito distante. E que é diferente, que tem que ser melhor que o outro e tal, e não sei o quê. A frase tem que ser mais bonita, né? Eu fazer um pequeno comercial que eu acho que tem a ver com isso, assim, eu já estou um tempo trabalhando na construção de um livro, né? Já refiz, e ele está muito associado à gestão humanizada, né? E a minha crítica é exatamente quando a gente começou a chamar o líder de quase de super-herói, quando criou essa coisa que o líder é a pessoa que vai resolver tudo, né? Eu acho que isso causa um problema, né? Quando você vê as frases de Facebook, de Instagram, né? Acho que isso causa um problema. Então, acho que a gente tem que olhar mais para essa questão humanizada mesmo. Acho que eu gosto de falar, a gente tem que olhar mais para a rotina, né? O ser humano gosta de rotina, por mais que ele ame a inovação, criatividade, cara, trabalhar num ambiente que você tem um certo controle te dá conforto. É verdade. E você ficar com essa e a gente é estimulado a isso, como a gente falou, né? A ficar pensando, repensando, é muita informação e às vezes a gente precisa um pouco de calmaria, né? Pra dar uma tranquilidade, né? Uma paz. E é o que eu falo, são ciclos, né? Ciclos que a gente tem e momentos de vida. Como é que as pessoas te encontram? Bom, as pessoas me encontram no LinkedIn, né? Maurício Pedro tá lá, 70. Colocar Maurício Pedro vai achar. No Instagram também tá Maurício Pedro 70. E se fazer uma busca lá no Senac também, vai me achar aqui em São Paulo. Maurício Pedro 70, é isso? E se me procurar na rua, é capaz de me achar, né? É isso aí. E o 70 é o quê? Se não der, tenta de novo, Sempre. né? É isso aí. Sempre Até em construção. É isso aí. Obrigado, valeu. Muito legal, valeu, Igor. Mais uma vez aí. Vamos lá. Gente, eu que agradeço, super bacana estar com vocês aqui. Parabéns aí pelo trabalho. Tamo junto aí quando precisar. Tamo junto. Um abraço. Valeu.